Bem-vinda ao primeiro módulo do Método TP. E nesse momento nós vamos organizar a bagunça. Esse é o nosso módulo mais terapêutico. Mas aqui, nesse exato momento, eu quero dizer que você não precisa performar. Você não precisa ter nada resolvido, não precisa nem fingir que está tudo bem. Aqui é onde você pode ser só você, com a bagunça, com as dúvidas, com o cansaço e com aquela vontade de mudar. E antes que eu venha falar de posicionamento, dinheiro, imagem e até mesmo de casamento, a gente precisa falar de uma coisa: como é que você tá por dentro? Porque se por dentro tá tudo embaralhado, cheio de nó, cheio de culpa e uma alta exigência, qualquer coisa que nós tentamos construir por fora vai ficar frágil. E hoje nessa aula eu quero te lembrar quem você era antes. Vocês estão diante de um método que, mesmo que ele foi concebido diante de atendimentos, de estudos e de tudo mais, mas de uma pessoa que teve uma vivência. Agora eu quero te contar um pouco de quem eu sempre fui, quem eu era. Então, desde muito nova, eu me sentia muito estranha. Na escola, nos grupinhos de meninas. Eu sentia que eu nunca me encaixava totalmente. E as meninas, muitas vezes, muitas delas, não queriam muito a minha companhia. E eu olhava aquilo e eu pensava que era algo de errado comigo. Só que mais tarde, já adulta, eu fui entendendo algumas situações. Muitas vezes eu me destacava, seja pela beleza, pela inteligência, pelo jeito de pensar diferente e pelo jeito de me posicionar. E esse destaque às vezes incomodava. Só que eu não sabia ler isso e entendia que isso era uma rejeição. Ao mesmo tempo que eu era ali a filhinha do papai, trabalhei mais de 10 anos com ele, era o braço direito da empresa, resolvia mil coisas, segurava responsabilidade e até mesmo esse cargo de filha do papai, eu tinha que pedir tudo pra ele, né? Então era pai posso, pai será que dá? Eu estava ali bem perto do dinheiro, da estrutura, do poder, mas por dentro eu sentia que tinha tudo e não tinha exatamente nada. Era como se eu não tivesse valor pelo que eu fazia, não porque quem eu era. E aí vem um ponto muito importante sobre mim. Eu sempre me senti muito autossuficiente. Eu era uma pessoa bem centralizadora. Achava que tudo dependia de mim. Que se eu não fizesse, ninguém faria direito. Então, acabou que eu não tinha hobby, não sabia descansar e só pensava em trabalho, trabalho, trabalho. No casamento, o meu pensamento era assim: cada um tem sua vida. Eu acreditava que tinha que ser cada um se virar sozinho, seguir seu caminho, não depender de ninguém. Eu sempre gostei de coisas boas. E de verdade, tudo que eu desejei de alguma forma, eu corri atrás e eu alcancei. Por isso que eu me sentia forte, digamos que até poderosa, capaz, autossuficiente. Mas essa força também escondia uma coisa que ninguém sabia, né? Na verdade. Ninguém cuidava de mim de verdade. E na realidade, nem eu. Era uma capa que eu vestia ali naquele momento. No meio dessa vida acelerada, totalmente centralizadora, sempre produzindo, sempre dando conta, veio um diagnóstico: um câncer de mama. Dos tipos mais agressivos. Como sempre, né? Eu era super-herói, então eu consegui resolver. Mas no meio disso, eu quero te contar uma cena bem específica, que foi ali onde tudo virou e eu virei a chave. Foi lá na cadeira de quimioterapia, com meu cobertor, com minhas pernas pra cima, tirando de letra aquele momento. A minha psicóloga, ela olhou pra mim e ela perguntou se eu gostava de estar ali. Tava sempre rindo, né? Então eu respondi que sim. E ela disse por quê. E nesse momento eu soltei aquela frase: aqui tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Eu sou tão bem cuidada que até meia eles colocam nos meus pés. E foi nesse momento que ela rebateu. E ela disse assim pra mim: quem não está colocando meia nos seus pés lá fora, Thaís, que você veio parar aqui dentro. Nesse exato momento, parei e pensei que tava tudo errado, né? Então, eu tava deixando de ser vulnerável e ali eu me permitia ser vulnerável. Então eu entendi que eu precisava ser vulnerável, eu não precisava ser forte o tempo todo. O câncer ele veio para me dar uma lição, para me mentorar, para me mostrar que eu não era dona do mundo, que eu não controlo o mundo. Meu mundo não acabou porque eu não estava produzindo. As pessoas não iam deixar de viver, que eu precisava desacelerar, precisava cuidar de mim. Então eu comecei a ter algumas decisões mais internas. Eu decidi que eu seria mais leve, decidi parar de viver como se tudo dependesse de mim e decidi trabalhar com quem eu realmente amo, independente de vida financeira. Então eu decidi desacelerar, fechar a minha loja e viver de mentorar outras mulheres. Foi desse lugar real
no meio de uma cadeira de químio, que o método TP, Transforme Seu Poder, começou a ganhar forma. O método TP, ele nasceu para mulheres como você, que sempre foram autossuficientes, que centralizam tudo, que não sabem pedir ajuda, que se sentem estranhas ou fora do grupo, que gostam de coisas boas, até correm atrás e querem mais. Só que lá no fundo sabem que estão cansadas, sobrecarregadas, sem levedas, sem um planejamento financeiro. Então ele foi desenvolvido para outras mulheres, para que elas saibam se posicionar, sem precisar carregar o mundo nas costas, sem precisar se endurecer para sobreviver, sem abrir mão de quem são, para que você tenha uma vida mais leve, com liberdade, com beleza, com verdade. E o primeiro passo de tudo isso é organizar a bagunça interna. Agora que eu já falei um pouco da minha história, vamos falar um pouco de você. Eu tenho certeza que antes de você chegar aqui, você estava totalmente perdida, carregando essa bagunça interna imensa. E você não sabe nem por onde começar. E tudo isso você se coloca ali por último, tentando se encaixar. Você encaixa as pessoas na sua agenda, engole palavra, engole choro, engole incômodo, acha que Deus vai resolver os seus problemas, não quer olhar para sua conta bancária, sua vida financeira tá uma bagunça. É um cansaço, é um peito apertado, é uma mente acelerada. Você vive para se adaptar ao que os outros querem. Se molda com o humor dos outros. Sempre está em função de família, marido e filhos. E para o que a sociedade está cobrando. E lá no fundo eu tenho certeza que existe uma sensação silenciosa de que você está se perdendo de você mesmo. Agora que eu já falei um pouco da minha história, já sei exatamente também o seu perfil, já te descrevi aqui, até porque nós nos conectamos de alguma maneira. Eu não vou mais enrolar. Nós vamos colocar a mão na massa para começar a destrinchar esse problema. E a primeira coisa que a gente vai começar agora vai ser com um exercício. Então eu quero que você pegue um papel e caneta que nós vamos colocar a mão na massa. Antes de eu te passar o exercício, eu preciso deixar algo muito claro aqui e é um combinado entre nós. É 50% comigo, 50% com você, certo? E eu quero que aconteça essa transformação na sua vida. Eu tô aqui justamente para isso e por isso. Então, é um exercício muito simples, muito fácil, muito rápido, mas que vai te trazer uma transformação e uma clareza. Então, por isso, eu peço com todo o carinho do mundo que você faça. Nessa folha ou no bloco de notas, eu quero que você escreva um título. Quem está cuidando de mim? Eu quero que você responda com toda honestidade. Quem você cuida, quem realmente cuida de você e em que momentos você sente que está sendo cuidado de verdade. Não tem certo ou errado, é só para você responder o real. Se você perceber que na prática você cuida de todo mundo e ninguém cuida de você, não é para se culpar, é para perceber. Se precisar, você pausa esse vídeo agora e escreve com calma. É muito importante que você coloque no papel. Então, eu preciso que você visualize. Esse é o nosso primeiro passo. Eu tenho total convicção que você vai ter mais clareza a partir de agora e que isso vai te trazer um enorme alívio. Agora, eu quero que em outra parte do caderno você escreve onde eu me acho indispensável. Você pode listar situações em que você se sente que tudo depende de você. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, na família, com o marido ou com os filhos. Escreve do jeito que vier, sem filtro mesmo. Depois você vai fazer uma segunda pergunta para cada item. O que aconteceria de verdade se eu não fizesse? Você vai começar a perceber que muita coisa segue acontecendo, sem você controlar tudo. E que às vezes o peso que você carrega é maior do que a própria realidade que existe. Nesse momento, talvez você está pensando, ai, quanta pergunta, quanta coisa para escrever. Mas é muito importante que você pare para que depois nós possamos dar continuidade. Esse é o momento de você pausar a sua vida, esse é o momento de você refletir. Você está aqui, você está vivendo esse momento, né? Nós estamos aqui juntas para viver esse momento e começar a organizar tudo isso. Então, esse é o momento que você vai se permitir para isso. Por isso é muito importante que você faça para que a gente possa visualizar. Quando nós visualizamos, nós deixamos um pouco da carga para trás e fica muito mais leve. Então, se você precisar, pare, respira, faça de maneira mais leve. Depois você retorna para essa aula que ela vai estar aqui, gravadinha para você, para que nós possamos dar continuidade aos próximos passos. Então, vamos lá. Vamos revisar para ficar tudo mais simples e mais rápido. O primeiro passo, quem cuida de você? E o segundo passo,
É como e cada situação que eu pedi para que você se descrevesse acima, como que ela aconteceria sem a sua presença. Então é muito simples e é muito importante que você faça esse passo agora. Eu quero que você entenda que existe poderes em escritas e em fala. Então, a partir de agora, nós vamos fazer um exercício de fala. Então, eu quero que você crie frases para que você fale para você mesma. Pode falar alto, pode falar baixo, pode falar lá no banheiro escondido, se você quiser, não tem problema. Mas eu preciso que você crie e que você fale para você mesma essas frases todos os dias ao acordar. Então, eu vou te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu posso ser forte e ao mesmo tempo ser cuidada, eu posso ser autossuficiente, mas não preciso ser sozinha. Eu posso sim desacelerar e ainda assim ser próspera. Eu posso sim trabalhar com leveza, mas com o que eu amo. Então, escolhe algo do tipo, crie algo que está dentro aí de você. Anota para você não esquecer, óbvio. E todos os dias, a partir de hoje, você vai falar para você, na frente de um espelho, ou sozinha dentro do carro, da forma que você escolher. Mas é importante que você comece a fazer esse exercício, até você ter essa autoconfiança para você. O que eu quero que você leve dessa aula? Eu não te contei a cena da químio, que é para você olhar para mim e pensar, ai, que coitada. Não. Eu te contei porque ali eu entendi que a minha força tinha virado uma prisão. Eu era forte, era capaz, eu alcançava tudo o que eu queria, mas eu não me deixava ser cuidada. Então, lá naquela cadeira de quimioterapia, eu percebi que eu podia ser vulnerável, desacelerar, e eu poderia escolher com o que trabalhar e trabalhar com o que eu amo. E eu podia desenhar uma vida mais leve e até mesmo mais honesta comigo. E é isso que eu quero e desejo para você. Que esse módulo, ele organize a bagunça da sua vida, o seu ponto de virada interno. E hoje você sai daqui reconhecendo um pouco de quem você era antes, com um olhar para quem cuida de você, para que você veja que você não é indispensável e pode parecer simples, mas isso é a nossa parte fundamental nas próximas aulas. E a gente vai avançar para um posicionamento de imagem, para uma vida financeira, para os relacionamentos, sempre a partir desse lugar, de mais verdade, de mais leveza. Então eu quero que você termine essa aula com essa frase guardada: eu posso ser forte, mas eu não preciso ser sozinha. Então respira fundo, se acolhe, guarda esse caderno e a gente segue juntas, organizando essa bagunça. Porque para que o seu poder possa aparecer com mais leveza, eu estou aqui com você. E eu acredito demais que essa mulher que você vem se tornando, a gente vai estar juntas e vai se ver na próxima aula.